Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está acompanhando a gente no canal Academia de Gigantes pelo YouTube ou pelo Spotify, não é? Ao meu lado, Paula Assar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, tudo bom. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos começar mais uma Academia de Gigantes, Paula. E o gigante de hoje é Olimar Tesser, hipnólogo. O Olimar já foi jogador de futebol, era conhecido como o goleiro. Jogou em times importantes como Palmeiras, Botafogo de Ribeirão Preto e Fluminense. Após 16 anos de carreira, ele resolveu dar uma guinada. Ele se formou em Educação Física e fez pós-graduação em Neurociência. E a partir daí, fundou o Instituto Tesser de Treinamento, onde quase 20 anos atuou na área de desenvolvimento humano, fazendo palestras, cursos, workshops e treinamentos de alto impacto no esporte e em empresas, né, Olimar? Obrigada por ter vindo, querido. Obrigado pelo convite, Paula, Fabrini. Prazer estar aqui com vocês. Você de casa vai se divertir bastante hoje, tem muita informação. A primeira pergunta é: sair do esporte de grupo para ir para a terapia envolvendo a hipnose foi um gol de placa? Como fui goleiro, Paulinho, acho que foi mais uma defesa. Aquelas defesas de último lance assim, de jogo. De pênalti, né? As pessoas perguntam como é que foi isso, né? Eu via, se eu soubesse disso quando eu era um atleta profissional de futebol, talvez a minha carreira tivesse tido um up muito mais legal. Mas foi engraçado, que foi no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né? Eu cheguei em casa e hipnotizei minha sogra, deixei ela muda, né? E eu falei, caramba, isso funciona bem, né? Então, eu acho que vai ser importante aprender isso. Aí eu fui fazer todos os treinamentos e pós de entender como que o cérebro funciona, né? E aí eu vou explicar para vocês como que a hipnose funciona no cérebro. A hipnose é uma coisa muito simples, que as pessoas acham que é místico, que é assim espiritual, que é do diabo, mas é um negócio muito simples, é fisiológico, como ir no banheiro, como se alimentar, é uma coisa que é inerente a todo ser humano. E qual foi o maior desafio, Tesser, nessa transição de carreira? Porque uma coisa é você ser um bom goleiro, outra coisa é as pessoas começarem a olhar para você e te ver como um bom hipnólogo. Você é um destaque, você foi o primeiro hipnólogo da televisão brasileira que apareceu na TV e que começou até a popularizar a hipnose no Brasil. Como é que foi essa transição? Até hoje, Fabrini, ainda é uma quebra de tabu, apesar que hoje tem várias pessoas fazendo isso, né? Quando eu surgi na televisão, muitas vezes a televisão não me aceitava porque justamente tinha esse problema de achar que isso era místico. Tinha o gringo que antes ele era o único que fazia no Brasil, né? Mas brasileiro mesmo que ia para a televisão não existia. E quando eu ia, as pessoas fechavam muito a porta porque achavam que isso era charlatanismo, que era combinado, que era fajuto, né? Mas quando a gente fez isso ao vivo, a primeira vez foi ao vivo, e aí depois você de televisão, você sabe que vai pegando, você trabalha em produção, sabe que um vai chamando o outro, vai indo. Mas até hoje ainda tem esse negócio de a televisão só chama a gente, né? É muito caro o minuto da televisão, então a televisão só chama a gente se for para fazer algo que chame atenção. Que dê ibope. Que dê ibope. Fazer a pessoa comer cebola, enfiar agulha nela, ou hipnotizar alguém assim, falando que é muito difícil, que a pessoa não quer. Então, assim, só coisas controversas. Para você chegar na terapia e falar, ó, se a gente pode brincar com a pessoa, que ela pode comer uma cebola, imagina o quanto a gente não pode ajudá-la emocionalmente, né? Porque as pessoas acham que a hipnose vai, por exemplo, no futebol, vai pegar um Zé Mané e vai transformar num Romário, ou num Pelé, ou no Neymar. Não, não é assim. A pessoa tem um talento, né? E eu acredito que vocês sabem que talvez nós estamos falando de Academia de Gigantes. O que acontece? Tem muita gente que tem um gigante adormecido dentro dela. E às vezes tem pessoas que têm menos conhecimento, menos habilidade que ela, mas de repente essa pessoa deslancha e essa pessoa que tem essas coisas acaba ficando parada, travada. Por quê? Porque ela teve alguma coisa lá no passado. Então a gente consegue com a hipnose destravar essa pessoa e ajudar ela a ter sucesso na vida. Agora, você chegou até a hipnotizar times de futebol para poder ter maior desempenho. Como é que foi isso? Eu comecei em 2006 com a hipnose. Em 2007, o Márcio Bittencourt me deu a oportunidade de fazer isso no Juventus. E a primeira experiência a gente fez junto com o time, nós fomos campeões da Copa Federação Paulista.
E aí, onde ele ia em 2008, ele me levava. Em 2010, eu tive uma oportunidade de trabalhar com um time que é o Poli de Jundiaí, e ele estava para cair, faltava 5 jogos, e a gente conseguiu reverter isso e deu um grande ibope. Foi muito legal, e é muito legal, a gente já fez isso com times campeões do mundo, como o Magnus do Salão, que é o Falcão, que já foram 4, 5 vezes campeões do mundo, mas na primeira a gente estava junto nessa empreitada. É muito legal, porque o atleta, o artista, eles são pessoas que têm uma predisposição maior para a hipnose, porque eles fazem um treinamento de concentração diferenciado de uma pessoa sedentária, por exemplo, uma pessoa que nunca Eles teve... focam mais, é isso? Sim, se concentram mais. Então, assim, o princípio da hipnose é a concentração, né? E todas as pessoas têm. Todas as pessoas entram em hipnose, mas nem todo mundo vai aceitar talvez uma sugestão, porque você pode errar na sugestão, ou a percepção da sugestão dela pode ser diferente. Mas todo mundo entra em hipnose. Se ela não tiver esquizofrenia, retardamento mental, nenhum problema fisiológico, né, físico. Se o cérebro não tiver, se o hardware estiver funcionando bem, o software vai funcionar bem. Tessa, você falou que a televisão leva vocês para criar choque, né? Que leva para comer a cebola, para enfiar uma agulha e tal. Você não acha que isso cria um pré-conceito sobre a hipnose? Para quem está assistindo a gente aqui agora, o que é realmente a hipnose? Qual é o poder da hipnose? E você acabou de dizer que todo mundo pode ser hipnotizado, é isso? Hipnose nada mais é que, para mim, é alteração de ondas cerebrais. Então, se você excitou a mente, você entra em hipnose. Por exemplo, quando você está tendo um orgasmo, você está praticando sexo e está tendo orgasmo, você entra em hipnose. Quando você está numa festa rave, pulando, você entra em hipnose. Quando você está no carnaval, você entra em hipnose. Quando você está torcendo para um time de futebol, quando você está numa briga, você altera as ondas cerebrais, está em hipnose. Quando você está atuando, que você fica excitado por estar atuando, você não vê a hora passar do seu espetáculo, você está em hipnose. E também quando você diminui as ondas cerebrais, quando você faz uma oração, uma meditação, né? E aí alguns, eu costumo dividir em 5 estágios. Esse aqui eu chamo de estado de vigília, que a gente passa 90%. Aqui é o estado de excitação, a gente excita a mente e entra em hipnose. Quando a gente baixa as ondas cerebrais, a gente no primeiro estágio a gente chama de alfa, que é aquele que você está dirigindo e aí toca o telefone, você começa a falar com a pessoa e não percebe o local que chegou o destino. Uhum. Você não lembra nem como chegou no lugar. Estava hipnose em alfa. Algumas pessoas, ela quando mais profunda entra em teta, então Thomas Edison entrou em teta para descobrir a lâmpada, os grandes inventos, as pessoas entraram no estado de teta, e hoje cientificamente a gente consegue comprovar que a pessoa quando está no estado de teta, ela está em conexão com o Criador. E o último estágio é dormir. Então quando ela está acordada e vai dormir, ela passa por 2 estágios de hipnose. Quando ela está dormindo, tem vários sonos, sono REM, sonos hipnóticos. Quando ela vai acordar, ela também passa por 2 estágios de hipnose. Então, hipnose é muito simples. A hipnose é muito antiga, né, Olimar? Ela veio já, é tão antiga quanto a humanidade, vamos dizer assim. Veio junto com o ser humano, né? Veio junto com o ser humano. Eu falo que é um dispositivo que Deus colocou para se comunicar com o ser humano, né? O ser humano. Agora, cientificamente falando, né, como que você define a hipnose no estado biológico da pessoa? No estado primeiro mental, se ela se concentrou, se ela entrou no estado hipnótico, com a hipnose ela tem alterações físicas, psicológicas, então ela pode alterar o gosto de uma cebola, né? Ela tem que ter tido uma experiência de ter comido, por exemplo, uma maçã, uma pera, porque se você falar para assim, eu vou te dar uma cebola achando que é maçã, ela ouviu que é uma cebola, então o crítico dela está... Ela tem uma alteração de ondas cerebrais? Tem. E aí essa onda, se ela fica assim, ó, aqui é o nosso estado crítico e aqui é o nosso inconsciente. Com a hipnose você baixa o estado crítico. Tá. Que é aquele que fala, eu não posso, não consigo, não vai dar certo, não funciona. Você baixa a sua defesa também. Isso, que é uma defesa que você tem. Baixou o crítico, vai atuar o inconsciente da pessoa. Tá? E o inconsciente é o executor. Por isso que numa academia de gigantes, você pode... ajudar a pessoa, educar a pessoa. A pessoa que fala assim pro inconsciente dela, eu quero ficar rico, ele vai ficar rico. Eu quero ficar gordo, ele vai ficar gordo. Eu quero ficar doente, eu quero ficar doente. O inconsciente só executa. Ele não é o julgador.
Você fala assim, isso é bom ou isso não é bom? Não tem o discernimento nem do bem e do mal. Não, ele faz. Então, a pessoa que adquire muitas vezes um câncer por mágoa, por raiva de uma outra pessoa, porque não perdoou, né? Ou não fez uma constelação, não fez hipnose, não fez, sei lá, qualquer coisa que possa ajudá-la a tirar essa mágoa, ela é como se ela estivesse tomando um copo de veneno esperando que a outra pessoa morresse. Ela está se contaminando, contamina as células. Né? Nosso corpo é feito do quê? De células, né? E as células são o quê? Águas? Água. Então, mágoas, são águas podres. Então, já sentiu o cheiro de água podre? A pessoa vai se contaminando e aquilo vai proliferando, tanto para o bem como para o mal. E você, o que as pessoas falam normalmente, que a gente fala? Eu não quero ficar doente, eu não quero ficar pobre, tudo eu não quero. O que você não quer está muito claro. Mas e o que você quer? Você não quer isso? Está muito claro. Mas o que você quer? E é muito simples. Você que está em casa agora, pega e faz assim. Escreve aí 5 talentos seus. Tem gente que não consegue escrever 5 talentos. Mas põe 5 defeitos. A pessoa escreve 20, 30. Né? Então, assim, é uma educação. E qual é o perigo disso? Quando a pessoa fala assim, eu não quero engordar. Qual é a mensagem que ela está passando para o cérebro? Que ela quer engordar. Quando eu falo assim, não pensa no Fusca Rosa, você pensou o quê? Tô tentando pensar no azul. Mas é o Fusca Rosa. Sem o rosa primeiro. Então você precisa primeiro fazer a negativa para depois poder fazer a positiva. Então, assim, a gente ouve muito não quando é criança e não processa não. O cérebro não processa não. Então, a forma positiva de como eu falo, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou merecedor, né? Sim. Eu costumo falar, eu sou foda. E aí, né? Eu tenho um amigo que fala... Agora a gente tem que falar, eu sou magra. Eu sou. Limar, você falou que quando a pessoa entra em estado teta, tem um estudo que prova que ela já está em conexão com o Criador. Isso pressupõe que a pessoa tem que acreditar que existe um Criador. Não necessariamente. E para um cético, funciona a hipnose? Funciona. Aí é que eu ia chegar a pergunta. Funciona, porque assim, Albert Einstein era judeu. Então ele não era um cristão, né? Como a gente tem o cristianismo, mas ele acreditava em Deus e tudo. Era um cara que todos os inventos dele, todas as coisas, ele com certeza entrava em teta. Fabrini, você entra em teta. As peças que você escreve, quando você aquelas inspirações são conexões. Não, eu realmente não duvido disso, mas eu estou dizendo porque às vezes a pessoa fala, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus, eu sou agnóstico, eu não acredito num poder superior, eu não acredito num alienígena, eu não acredito em nada. A hipnose é igual a lei, é igual a lei, é uma lei. Igual a lei da gravidade, ela existe. Isso, se o cara cair do 15º andar, se ele acredita ou não, quando ele chegar lá embaixo, ele vai estar no mínimo arrebentado. Então assim, ela existe, ela é uma energia que existe. E... a pessoa acredita, eu não acredito em hipnose. Eu até às vezes brinco, eu também não acredito. É que a hipnose, só para esclarecer, em 1842, um físico chamado James Bryant achava que todo mundo ficava sonambúlico, no estado sonambúlico de dormir. Então, hipnose vem do deus hipno, do sono. Então, acredito que as pessoas acham que tem que estar dormindo. Não, a pessoa quando está pulando atrás de um trio elétrico e ela não vê a hora passar, ela estava hipnotizada. Ela estava no estado alterado de consciência. Estado alterado de consciência gera hipnose. Né? E a hipnose gera coisas. Então, vamos falar de constelação familiar, constelação sistêmica. Como é que uma pessoa que não te conhece, você está lá na constelação, ela não te conhece, ela não sabe que você existe, e de repente você está fazendo uma constelação, ela nem sabe às vezes que ela está representando seu pai, e ela fala igualzinho teu pai, ela fala a frase que teu pai falava, que era peculiar a você. Como? Porque entra num campo que a gente chama de campo morfológico. Física quântica também. Também. Por que é mais fácil fazer hipnose coletiva do que individual? Porque as pessoas entram no campo morfológico, entram num consciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, não consciente, inconsciente coletivo. E aí eu falo, por exemplo, eu estava falando outro dia sobre, não sei se vocês lembram de um cara que foi limpar a janela com veja e ficou uma imagem de Nossa Senhora e fizeram uma reportagem. A Santa da Janela. A Santa da Janela, que era nada mais que um veja que passaram na janela. Só que aí quem não acredita fica assim, nossa, que idiota, lá, não tá vendo? Que é uma gordura, não sei o quê. Ele não acredita. Só que quando nós estamos aqui,
nós começamos a entrar em uma frequência que daqui a um pouco você fala assim, caramba, não é que realmente está parecendo uma imagem? Entende? Então, fazer hipnose coletivamente dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, dentro do time de futebol, na religião, na política, é muito fácil. É muito fácil. A massa de manobra é muito fácil. Em quais locais mais frequentes a hipnose coletiva é usada que as pessoas não têm essa percepção? Shows, televisão, igreja, dá uma pontuada. Igreja principalmente. Todas as religiões utilizam o estado hipnótico. Quando estão incorporadas, quando estão gritando aleluia, fingindo que às vezes estão falando em língua, que não estão falando em língua nada, né? Estão só enrolando, chupa bala house, acho que está falando a língua dos anjos, não é a realidade. Dentro de um treinamento que eu tenho, eu pego as pessoas e faço elas manifestarem igual elas manifestam nas igrejas, ela acreditando ou não. E o que explica isso, Olimar? Porque, por exemplo, assim, eu acredito também que aquela senhorinha que vai na igreja e começa a falar em línguas, ela não saiu da casa dela falando assim, hoje eu vou sacanear, né? Ela acredita que aquilo está realmente acontecendo com ela. O que explica isso? É a hipnose? É a autossugestão? Nós temos uma pirâmide chamada níveis neurológicos. Então, o que nós chamamos de contexto? O contexto é essa taça aqui. Então, nós temos no contexto o ambiente, nós temos aqui um ambiente, nós temos um comportamento que nós temos nesse ambiente, até falo para não bater muito na mesa, que é um comportamento que eu não posso ter dentro desse ambiente, que se eu bater na mesa, vai sair lá no áudio, certo? É um comportamento que eu tenho que tomar o cuidado aqui. E aqui nós temos nossa habilidade, vocês de entrevistadores, eu de entrevistado, eu de falar de hipnose, e cada um no seu, nós temos nossa habilidade. Isso é contexto. Quando a gente parte para o nível superior, que eu falo que é mais profundo, é o conteúdo. O que é nossas crenças? A sua habilidade, Fabrício, você é um grande ator, mas a sua habilidade como um grande ator não vai fazer o espetáculo ser melhor e nem o ambiente das pessoas que trabalham com você de ser melhor. Agora, o que você acredita, que aí é um nível superior. A sua crença sobre a sua capacidade, sua habilidade, seu comportamento vai mudar o ambiente. Conjunto de crenças forma nossos valores. Aí depois disso, nossa identidade, quem é você, e depois a sua missão. Então veja bem, quando eu pego algo da minha crença e ponho na parte espiritual, então, por exemplo, a Gaviões da Fiel, quem montou a Gaviões da Fiel foi um teólogo, ele sabe que ele montou uma igreja. Você pega um cara que tem tatuado aqui o time do Corinthians, você pode falar mal da mãe dele, mas você não pode falar mal do Corinthians, porque o Corinthians é uma religião. Então aquilo já está no nível superior, já aquilo é uma espiritualidade para ele, já é uma religião. Então, se você me apresentar como pastor fulano de tal, e eu for lá e fizer hipnose, show de hipnose, porque hoje tem pastor que fala assim, fica com a mão assim, se a sua mão ficou colada, você está endemoniado. Eu estou rindo porque isso é muito ridículo. Para quem sabe, isso é uma técnica de hipnose. Entendeu? E aí a pessoa acredita. Por quê? Quando você está doente, você vai aonde, Fabrini? No médico. E quando você está com problema espiritual, você vai aonde? Em algum lugar que você acredita. Então a tiazinha acredita que ela vai se conectar com Deus. Mas ela pega alguns charlatões lá, né? Que você acreditava às vezes que eu era charlatão com a hipnose. Pelo menos eu falo, é mais fácil, é melhor te cobrar um curso ou um atendimento do que arrancar a calça da pessoa, arrancar o dízimo dela, falando que é Deus que está mandando, que Deus está fazendo, que Jesus... Porque é um triângulo. Como é que eu pego as pessoas? Por ganância, por medo e por culpa. Então, como é que eu pego as pessoas? Se você não me der teu dízimo, Deus vai te castigar. Isso vai trazer o quê? Medo. Então eu vou dar dinheiro. Aí eu dei, né? Mas de repente passou aquela mulher lá, eu olhei para a mulher com aquele olhar assim meio sem vergonha, e aí não tá funcionando as coisas para mim. Aí o cara fala assim, você tem algum pecado. Aí você fala, pô, será que foi aquele dia que eu olhei meio torto? Culpa. Se não é medo, culpa, ganância. Me dá 1.000 que Deus te dá 100 mil, 2 milhões, 3 milhões. Porque quem não quer ter casa boa, carro bom? Quem não quer ser gigante? E a ganância. Então a tiazinha, aí eu tenho um amigo que ele tem um negócio que é uma peça chamada Paranormal, e ele fala, já que manifesta o demônio, por que tem que ser na tiazinha de Itaquera? Por que ele não pega no Biden lá e agora explode com o mundo? Por que não pega uma pessoa, né? Então, olho gordo pega em quem acredita que pega olho gordo.
Você lembra o Padre Quevedo que fala assim, entorta meu dedo aqui, que $1.000, pode mandar todos os Exus, todas as coisas. Existe espiritualidade, não estou falando que não existe. É isso que eu ia perguntar, mas então a gente tem que ser cético que não existe. Não, existe. Só que existe muito mais canalhas. E isso Jesus já tinha falado, que existiriam pessoas que viriam em nome dele e vender, comercializar a fé é a coisa mais fácil que tem. Sim. Mas existe espiritualidade. E quanto maior a pobreza, mais a fé vai trabalhar, né? Lógico, a escassez traz muito isso. Traz muito isso. Pra gente deixar claro para quem está assistindo a gente, você acredita em que, Tesser? Eu acredito em Deus, ó. Então, vamos lá, dia 1º de abril eu aprendi hipnose, dia da mentira. Dia 23 de março de 2007, quase um ano depois, eu fazendo um treinamento, e justamente sobre esses níveis neurológicos. A minha pergunta era, por que eu tenho tanta habilidade de fazer hipnose? Por que eu faço assim e a pessoa dorme? Né? Para que eu tenho isso? Como é que uma empresa vai me contratar para eu fazer um treinamento? Como é que eu vou poder ajudar uma academia de gigantes fazendo a pessoa comer cebola? Porque isso que era a hipnose que eu fazia. Dia 1º de abril eu fiz hipnose, dia 27 eu estava em cima do palco já fazendo show de hipnose. Então eu fui o primeiro também, fiquei 6 meses em São Paulo, no Teatro do Ator ali na Roosevelt, fazendo show de hipnose toda semana em cartaz ali. E enchendo o teatro. Não tinha Instagram, não tinha internet. A internet era aquela de escada ainda, não é? Então, fazendo hipnose. Como que uma empresa ia me contratar? Eu fazendo esse treinamento, dia 23 de março de 2007, fazendo os níveis neurológicos, a minha pergunta era, por que eu tenho muita habilidade de fazer hipnose? Quando chegou na parte de missão, eu vi várias imagens, e eu vi umas imagens, e eu falei, pô, eu estou dando treinamento aqui numa sala, falei para uma pessoa que estava no meu treinamento junto comigo, eu estou dando treinamento junto... a pessoa falou, isso não é mentira, não sei o quê. 2009, eu lancei um treinamento chamado Poder do Propósito, um cara me chamou 6 meses para ir no hotel dele dar treinamento, eu só fazia curso de hipnose. E aí quando eu fui, aí ele abriu a sala, eu caí de joelho e comecei a chorar, porque é a sala que eu tinha visto dia 23 de março de 2007. Então, dia 23 de março de 2007, depois eu vi outra em 2011, eu fiz outro treinamento com uma empresa em 2011, na La Rioja, que foi 77 funcionários, em Taboão da Serra, e o hotel também eu tinha visto a sala lá, no dia 23 de março de 2007. Eu descobri dia 23 de março de 2007 que a minha missão era que Deus me deu o talento de hipnose para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então eu acredito em Deus. Eu não acredito nas religiões que as pessoas manipulam os outros. Mas eu acredito na cura, eu acredito na espiritualidade, eu acredito na bondade. Do mesmo jeito que você tem um lado direito e você tem um lado esquerdo. Você tem um lado bom, você tem um lado ruim. Certo? Você é um assassino? Eu vou te perguntar. Você é assassino? Tá bom, mas eu vou lá e mato a Frida. O que você faz comigo? Frida, para quem não sabe, é minha cachorra. Eu vou ficar bem bravo com você. É bem possível que você me machuque. Problemas. Então, é isso. Então, assim, a pessoa não é, mas ela tem todo mundo tem circunstância pode te levar a sério. Isso. Então, nós temos o lado bom, o lado ruim, temos o lado bom, temos a sombra, temos Deus, ou o diabo, como você quer chamar. Temos o bem, temos o mal, tem a luz, tem... Então, assim, nós temos os dois lados. E como fazer as pessoas que veem o show de hipnose como simplesmente um show, que aquilo pode ser verdade ou não, que elas acreditem que essa mesma hipnose vai poder curá-las como terapeuta, como terapia? Se ela tiver... ótima pergunta, Paulinha. Eu falo que para a pessoa ser uma grande hipnóloga ou grande vendedora, ela tem que ter 3 coisas que ela tem que decorar. Que foi isso que dia 1º de abril eu não tinha aprendido a fazer hipnose, mas eu cheguei em casa e fiz isso. Chama-se EDC, Expectativa, Desejo e Crença. Então, assim, se você tem um problema e você vai ou atrás de um terapeuta, ou de uma igreja, ou de um médico, é porque você tem a expectativa que você pode ser ajudado. Certo? Certo. Aí, se você tem essa doença, você tem o desejo de ser curado. E aí só precisa que você acredite. Uhum. Só dando um dado aqui, Pode que dar. eu coletei.
Na psicanálise, para atingir 38% da recuperação de um paciente, era preciso fazer 600 sessões. Na terapia comportamental, a taxa média de sucesso no tratamento é de 72% em 22 sessões. E com hipnoterapia, o índice de recuperação chega a 93% com 6 sessões. É muito rápido, né? É porque você acessa direto o inconsciente, onde está guardado suas emoções. Isso que eu queria que você falasse. Onde está guardado suas emoções. Então, assim, o teu inconsciente, ele não tem um WhatsApp para te ligar e falar assim, Fabrini, Paulinha, eu tive um problema lá quando nós tínhamos 5 anos. Tudo bem? Então ele vai te dar o que hoje na fase adulta? Síndrome do pânico, medo. Tá? Uhum. E aí isso vai desencadeando. Então assim, ó, numa linha do tempo, lá você nasceu. Então, por exemplo, pessoas que têm claustrofobia. Geralmente são pessoas que nasceram e ficaram com problema no parto, enrolado no cordão umbilical. Então, ficou sem oxigênio, acha que vai morrer. Então é uma sensação de quase morte. Então você imagina, hoje você tem mais de 20 anos, você tem mais de 30 anos, você tem hoje várias experiências, você sabe o que é bom, o que é ruim, o que você passou ou não. Mas imagina quando seu HD é virgem, que você não sabe. O que tinha, você estava dentro do útero da sua mãe, da barriga da sua mãe, e você não fazia força para se alimentar. As emoções eram da sua mãe, se ela brigava com seu pai, as emoções, se estava feliz, eram as suas emoções. Então, você sabe tudo. Quando tem cérebro, você vai captando tudo isso, que vai ficando onde? No inconsciente. Né? E aí, eu falo que é igual na nossa época tinha um vinil, né? Então, era igual você riscar o vinil. Ele até tocava as outras músicas, mas quando chegava naquele risco, ele ficava pulando. É a mesma coisa, o risco HD nosso, ele vai. Aí se você teve um problema no nascimento, depois você teve um problema com 5 anos, né? No estudo de Enneagrama, até os 7 anos, a gente fala que a gente vai perder a nossa inocência, vai ter o nosso ego, certo? Senão a gente estava aqui pelado, brincando. Eu tenho uma filha de 5 anos que ela fica pelada mexendo na periquita, e para ela é a coisa mais normal, porque não tem maldade. Ela não vê aquilo como uma trava para nada. Não, mas ela vai... E não necessariamente é o que ela sofreu, mas o que ela vai representar. Eu uso uma analogia assim. Imagina que você está com 4 anos de idade, com seu pai e sua mãe, num supermercado, e você para numa gôndola onde você está vendo um chocolate, e teu pai e tua mãe continuam, porque eles estão lá entretidos em fazer a compra. E eles vão para um outro corredor. Daqui a um pouco você se olha e você não vê teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe te abandonou? Não necessariamente. Mas se você teve a sensação de abandono, pronto, ali criou uma dependência emocional ou um trauma de abandono. Meu pai e minha mãe me abandonou, eles não me amam. E é possível, Tesser, através da hipnoterapia, você fazer uma regressão hipnótica até esse ponto da vida da pessoa e ressignificar isso? Sim. Ótima pergunta, Fabrini. E aí, terminando a pergunta da Paula, eu vou chegar nessa. Então, eu tive um trauma com 0 anos, um com 5 anos, e todos eles vão sendo ramificados. Então, aí eu cresço, eu tenho traumas de relacionamento, eu tenho trauma de perder emprego, eu tenho trauma de um acidente, de um assalto, que vão sendo tem uma raiz, mas vão sendo traumas, né? Ramificados. O que acontece? Quando você põe a pessoa num processo de hipnose, muitas vezes você não precisa falar para ela ir lá. Ela, 95% das vezes, Fabrini, ela vai aonde está o trauma. Se ela não vai os 95% da onde ela precisa te apresentar, que é mais ou menos assim, o teu inconsciente está ali adormecido. Né? Tá ali com os problemas. Ele tá te dando tique nervoso, ele tá te dando ansiedade, ele tá te dando síndrome do pânico. Ele tá mandando o WhatsApp para você para assim, tô precisando de ajuda, cara. Tá causando vários problemas. Tá entendendo? Esse problema emocional aqui tá, né? Tô com a caixa cheia, eu preciso esvaziar isso aqui. Mas ele não tem um WhatsApp para falar assim, nós tivemos um problema lá em 1998, em 97, nós tínhamos 5 anos. Nós não temos essa memória, né? Consciente, consciente. Né? E então, o que acontece? Quando você põe essa pessoa em hipnose, quando você faz isso, o crítico baixa e você fica com o inconsciente fala assim, ufa, vamos resolver isso aqui. Ele vai te trazer o problema. Se ele não trouxer nas 95% das vezes, ele vai trazer um problema que está
que está ramificado, tá? E aí você tem 2 tipos de terapia. Tem um que as pessoas intervêm, que ela fala, faz isso e aquilo outro. Eu gosto de fazer o seguinte, Paulinha, qual a cor que você gosta? Posso fazer uma experiência contigo? Para você ver que é legal? Pode? Para a gente exemplificar isso? Uhum. Tá bom. Você tá com alguma dor, alguma coisa, algum desconforto hoje? Não. Tem alguma coisa que você gostaria de ressignificar ou trabalhar? Várias. Não precisa nem falar o que é. Várias. Quer escolher uma? Vamos lá. Quer? Uhum. Ok. Fecha os olhos. A câmera tá pegando nela, né? Joia. Então, os olhos dela aí o rosto dela vai falar claramente o que está acontecendo. O Paulo, eu quero que você solte a sua respiração. Relaxa, tudo bem? E eu quero que você volte para esse momento que tem isso aí que você gostaria de trabalhar. Vai trazer uma sensação aí no seu corpo. Um certo desconforto em alguma parte aí. Essa imagem vai trazer um desconforto em alguma parte do corpo. Mantenha os olhos fechados e aponta com a mão onde está esse desconforto. Por enquanto, não tenho nenhum desconforto. Nem nas mãos. A mão suando. Só. Isso, então já é o sinal que tem um desconforto, né? Uhum. A alteração de ondas cerebrais já altera as mãos. Uhum. Esse desconforto da mão vai para algum lugar do corpo? Um pouco para a cabeça. Ótimo, tudo bem. E aí, o que eu poderia fazer, Fabrini? Eu poderia pegar e falar assim, agora você vai pegar essa sensação, vai transformar em alguma coisa e eu vou eliminar isso de um jeito que eu gostaria. Só que assim, o jeito que eu gostaria, talvez ela vá aceitar no primeiro momento, porque talvez ela confie em mim. Mas o que eu acredito ser melhor é extrair dela o que ela acredita ser melhor para ela. Tá? Esse desconforto está trazendo alguma idade para você aí? Tem alguma idade aí? 15 anos, talvez. Que legal. E eu não preciso saber o que é. Não preciso, por exemplo, expor a pessoa. Uhum. Tudo bem? Pergunta para essa pessoa aí com 15 anos o que ela precisaria para passar por esse acontecimento. Que coisas ela precisaria? Carinho, segurança? Segurança, talvez. Que mais? Crédito, credibilidade. Credibilidade, ser reconhecida, afeto, pertencimento. Pertencimento. Legal. Ela está se sentindo um pouco deslocada aí? Está envergonhada? Como é que é? Está envergonhada. Que cor você gosta, Paulo? Eu gosto de azul turquesa. Azul turquesa? Você gostaria de colocar essas coisas dentro de uma caixa ou de um saco azul turquesa? De uma caixa. Uma caixa? Tá bom. Tem laço? Alguma coisa? Não. Não? Não. Tudo bem. Que põe lá? O que você gostaria de colocar lá? Segurança? Segurança, pertencimento, afeto. Credibilidade. Você lembra que você já fez algo que já te deu muita credibilidade? Já. Você já teve muito afeto em algumas outras coisas, sim. Eu quero que você coloque isso dentro da caixa, tudo bem? Tudo bem. São seus, certo? Põe tudo isso que você pode e que você queira dar para essa Paulinha lá dentro, tá? Ok. Chega para essa Paula e fala assim, Paulo, eu sou você hoje. E eu vim te trazer um presente. Paulo, eu sou você hoje e vim te trazer um presente. E deixa ela abrir essa caixa. E pode ver que quando ela está abrindo isso, a sensação do seu peito na cabeça vai sumir e a sua mão vai parar de suar. E você me confirma se é verdade ou não. Se for, pode me desmascarar aí. Que o Fabinho fala que às vezes eu sou charlatão. Não, sumiu sim. Melhorou. Melhorou, né? Dá um abraço nessa Paulinha aí. Veja, talvez você viu, ela estava meio apreensiva, né? Tava. E agora, como que ela tá? Tá mais relax. Relax, só para ela vir com você e mostra para ela todas as coisas que vocês já fizeram, todas as coisas boas que vocês já passaram, ou as coisas que vocês já pertenceram, o reconhecimento, a segurança, ela se sentir segura. Vou passar. Isso, pode abrir os olhos. Como está a sensação nas mãos? Tá tranquila. E na cabeça? Também. Isso foi uma experiência de hipnose. Se a câmera pegar, vai ver que os olhinhos da Paula estão vermelhinhos, como se ela tivesse fumado um beckzinho. Não fumei nada. Mas ela não fumou porque ela só entrou no estado alterado de consciência. Sabe tudo que está fazendo, tem consciência.
Mas porque gera uma sensação. Tudo que eu vejo, eu ouço e sinto. Ou vice-versa. Ou eu ouço uma coisa que eu sinto. Então, todo pensamento leva a um sentimento que traz todo sentimento leva a um comportamento e a um pensamento, ou vice-versa. Eu penso uma coisa, sinto, e aí eu me comporto. Então, eu não falei nada, o seu inconsciente trouxe uma coisa de 15 anos. Às vezes você conscientemente queria alguma coisa, o seu inconsciente falou assim, opa, tem aqui uma oportunidade, deixa eu trazer esse fato de 15 anos. Não precisa te expor, né? Não precisa saber o que é, não precisa te expor, e simplesmente você ressignificou, você trouxe um recurso. Eu podia falar assim, olha, veja você fazendo isso, aquilo. Esse seria o meu mundo no seu mundo. Sim, seria o teu julgamento no meu mundo. Sim. Eu perguntei, o que ela precisa? Você sabe o que você precisa. A dificuldade você já passou. Você sabe o que você precisa. Aí dá-se esse recurso para essa criança, para esse adulto, para esse adolescente, e ela ressignifica. E a sensação é essa que você está sentindo agora. Muito bom, muito bom. Tesser, para o pessoal que está em casa saber é o seguinte, conheci o Olimar Tesser num restaurante há alguns anos atrás, é por isso que ele fala isso, porque a gente se cruzava nesse restaurante sempre, e eu falava, isso aí é mentira, hipnose não funciona. Eu ia na mesa dele e falei isso durante muito tempo. E uma vez ele se propôs gentilmente a ir fazer um curso para os meus funcionários, dos meus hotéis. E ele me hipnotizou na frente de todos os meus funcionários, apesar da minha descrença. Não foi? E a partir daí mudou-se. Que era para bastante gente poder contar, lógico, né? Mudou-se a minha Isso ideia. é legal que fala assim, a pessoa não acredita, não precisa acreditar. A hipnose funciona. Qual foi o maior resultado que você conseguiu, que você tem lembrança na sua vida de alguém que você modificou? Porque você tratou quantas pessoas durante todo esse tempo? Então, eu tenho muitas, mas assim, eu tenho um carinho pelo César, um aluno meu de Itapeva, que ele ficou milionário perdoando o pai dele. Olha que bacana isso. 11 irmãos, 11 filhos, né? Não 11 irmãos, 10 irmãos, 11 filhos. E o pai dele era alcoólatra e batia nele e punha arma na cabeça dele. Nossa, que De pesado. criança. E assim, um outro irmão dele, o pai dele com 4 anos colocava cerveja e uísque na mamadeira do irmão. E ele começou levando o irmão dele para fazer o treinamento para beber. E aí depois ele foi fazer o treinamento. E no treinamento eu não falo assim, que é uma constelação, por exemplo. Eu não falo, você tem que perdoar seu pai, tem que perdoar sua mãe. Mas as dinâmicas vão acontecendo e aí ele inconscientemente ele perdoou. E ele ficou rico, e foi um cara milionário. Rico não, milionário. E ele, por gratidão, já me levou lá para Itapeva direto. Hoje, ele, inclusive, antes de eu vir aqui pro nosso podcast, ele mandou uma mensagem de manhã para mim. É um cara que tem uma gratidão enorme. Eu tenho muitos alunos que fazem assim, mas é um cara que marcou muito, porque assim... muitos depois me procuram, mandam áudio, mandam no Instagram, que eles conseguiram, porque muitas vezes a gente nem tem noção de quanto que a gente ajuda. Algumas pessoas a gente sabe, mas a noção não. Então esse marcou muito porque é um cara assim que ele tá sempre procurando saber se eu tô bem, me manda presente, já me deu telefone, já me deu relógio, eu tenho um computador que é aluno que me deu, de gratidão das pessoas terem... E te procuram mais pra quê, Tesser? Pra trauma, pra saúde, pra vício, pra ficar milionário? Pra que as pessoas vão atrás, assim, então, até você? Eu falo que primeiro a pessoa tem que ter uma transformação interna para depois ter uma transformação externa. Então, assim, eu não vou transformar de novo um Zé Mané num Pelé, né? Mas eu vou tratar o ser humano como um todo. Então, atrás de um crachá, atrás de um repórter, atrás de um empresário, tem um ser humano que tem dor, como nós temos. Tem suas seguranças, inseguranças, Sim, tem que tudo. tem seus problemas familiares, tudo, saúde. Então, as pessoas, eu sempre falo, quando vai fazer um treinamento, uma consultoria, uma mentoria, primeiro focar no ser humano, para ele se conhecer, ele se entender. Você tem um carro e o teu carro tem um manual. E como que é o manual do ser humano? Como é que você funciona? Né? Por que você reage de certa maneira assim? E assim, quais são o que você trouxe de bagagem? Quais são as suas experiências? Então isso é importante. Então quando a pessoa se conhece, ela se aceita, né? Quando ela não tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim.
Se ela aceita que ela é realmente imagem e semelhança de um cara que ela é perfeita, né? Que todo mundo tem defeito. E que você pode melhorar, se ela melhorar como ser humano, ela vai melhorar como um pai, como empregado, como empresário, como amigo, como tudo. Agora, é possível ficar preso num transe? Não. Não? Não. A pessoa sempre vai despertar Sempre depois. vai. Tem gente que fala assim, eu tomei ayahuasca e eu não voltei. Não, ele já tinha uma predisposição de psicopatia. E aí isso, porque a ayahuasca e a hipnose são as duas únicas coisas que liberam uma enzima chamada DMT no nosso cérebro. E é onde faz geralmente essas transformações. Então se a pessoa tem um traço de psicopatia, ela pode desinstalar isso, não com hipnose, mas com ayahuasca, né? Que é uma bebida que vai gerar isso. Agora o transe hipnótico não, ela vai voltar. Daqui meia hora, daqui 20 minutos, ela vai voltar. E é possível apagar alguma memória dentro de uma sessão de hipnose? Eu gosto mais de falar de ressignificar. Fala assim, eu tive um relacionamento de 20 anos, vou apagar a pessoa que eu tive 20 anos. Porque assim, eu não consigo acreditar, Paulo, que 20 anos de relacionamento você só teve 20 anos de sofrimento. Ah, não. Né? Certo? Então você é masoquista, né? É. Mas você teve coisas boas. É que as coisas ruins estão suplementando e as feridas estão mais abertas do que as alegrias. Mas assim, você pode ressignificar. Então tirar o peso daquilo, sabe? Diminuir aquele impacto para que a pessoa possa conviver melhor. Você tem um curso ou um treinamento chamado O Poder do Propósito, que acho que é um dos mais famosos que você tem, um dos que você teve mais alunos durante todo esse tempo. Então minha pergunta para você é, qual é o poder do propósito na vida de uma pessoa? Justamente isso. Esse foi dia 23 de março de 2007 que eu descobri, porque eu tinha feito quando estava estudando neurolinguística, eu fiz um compromisso de eu escrever um livro. E o livro que eu queria escrever escrevi, né? Em 2012 eu lancei ele, chama Poder do Propósito. E quando foi dia 23 de março de 2007 que eu tive essa visão de ver os treinamentos, né? Que eu entendi que Deus me deu o talento de ajudar as pessoas a se desenvolverem. O que é o poder do propósito? Você pode ser o pica da galáxia. Se você não tiver um propósito, você não vai fazer nada. E você pode ter o maior propósito do mundo. Se você não tiver atitude, não tiver um poder de ir atrás, então o cemitério está cheio de quê? De boas intenções, de boas ideias. Quantos sonhos não estão enterrados ali? Então, quando eu idealizei o poder do propósito, é justamente isso. A pessoa conheceu seu poder interno. Né? Na administração, a pessoa fala muito do chá. Sabe o que é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Então eu falo que eu conheço pessoas que têm um painel cheinho de MBA, pós-doutorado, caramba, 4. Ela tem isso, chama-se conhecimento. Mas ela não tem atitude de levantar a bunda da cadeira e fazer o que ela tem que fazer a parte dela ou fazer as coisas acontecerem. Para isso eu pego 3 laranjas, 3 bolas e falo, o que é isso aqui? As pessoas falam, laranja. Isso é conhecimento. Né? E aí numa palestra eu falo, quem pode me ajudar aqui? Aí levanta uma pessoa e vem e fala, o que é isso aqui? Laranja. Então laranja, você tem conhecimento que é laranja, mas salva de palmas porque a pessoa sabe que é laranja. Aí eu falo assim, outra salva de palmas porque ela teve atitude, ela saiu do lugar dela, ela se expôs, né, no meio de 50 pessoas para falar que aquilo é laranja, teve atitude. Então uma salva de palmas. Aí eu pego e faço um malabarismo com as laranjas, com a bola. Eu fazia com bola de futebol, com o goleiro. Aí eu pego e entrego para a pessoa e falo, isso faz. A pessoa fala, não sei fazer. Então, tem conhecimento, tem atitude, mas não tem habilidade. Se você não pegar o que você sabe e transformar isso, não treinar. E a habilidade, Fabrini, a gente se treina. Eu parecia um pato chutando. Né? Meu pé não sabia chutar, era goleiro. Eu fui pro gol porque eu não sabia chutar. Eu atrapalhava menos. Eu fui pro Palmeiras sem saber chutar. E no Palmeiras começaram a me ensinar a chutar. E eu comecei a treinar. Ao encerrar minha carreira, eu batia pênalti, batia falta como goleiro, já saía jogando. Por quê? Porque era habilidade. E habilidade se treina.
Mas tem talento também, né? Porque Tem talento, mas você tem que treinar. Se você não treinar... Sim. Agora, o hipnotizador, ele é só técnica ou ele é técnica e talento? Os dois. Os dois. Os dois. Eu não me gambando, como diz um amigo meu, né? Mas falando... tem duas coisas. Talento é terreno. E dom é lá de cima. Então tem gente que tem talento, muito talento. E tem gente que tem um pouco mais de dom. Mas desenvolve talento. Então talento a gente pode se desenvolver. Eu acredito nos dois. Então assim, quando eu descobri, para justificar, quando eu descobri a minha missão, eu descobri que Deus me deu um dom, um talento, para que eu usasse isso de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, desculpa, só complementando. Então, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Todas. Mas qualquer pessoa pode ser hipnotizadora? Pode, se ela tiver técnica e estudar e fizer, pode ser que ela não faça a clássica que eu faço, aquela de dar a mão, puxar a pessoa a dormir. Ela pode fazer a ericksoniana, que ela vai pegar um texto, vai conversar, vai pôr a pessoa em estado de relaxamento, ela vai ter também excelentes resultados. O diferente é que eu gosto mais da clássica, sabe aquela rapidinho? Mas a clássica mesmo que a gente lembrava nos filmes do hipnotizador era com o pêndulo, do pica-pau, né? Mas isso... funciona. Ainda existe gente que faz hipnose para levar o estado da mente da pessoa para outro... Paula, que mão você escreve? Direita. Faz assim. Estica, pode esticar. E a outra faz assim. Fecha os olhos. Imagina que nessa mão aqui a gente tem um monte de bexiga, tudo bem? Bexiga? Bexiga, cheia de gás, tá? Vai deixar bem leve, tudo bem? E aqui eu quero que você imagine uma melancia pesando aí uns 2 quilos. Quero que você imagine o tamanho, o formato, a cor. E quando você imaginar o peso dela, ela vai deixando a sua mão mais pesada. Nessa mão aqui nós vamos colocar mais e mais bexiga, deixando mais e mais leve. Bem leve. E nessa mão agora eu quero que você troca a melancia, põe uma de 4 quilos. Mais pesada. Quanto mais pesada, mais relaxado fica. Você vai ver que a sua respiração vai ficando mais gostosa, mais tranquila. Aqui vamos colocar mais e mais bexiga, deixando mais e mais leve. E nessa mão aqui a gente vai colocar agora outra melancia pesando 6 quilos. Tudo bem? Ok. Você acha que tem diferença nas suas mãos? Tem. Então, abre os olhos. Aqui você sentiu um desconforto, como se tivesse um peso, e aqui ficando leve. Se a gente continua nisso, é igual o pêndulo. Quando sua mão tocasse aqui, eu ia falar para você, relaxa, você vai relaxar. Sim. Igualzinho. Você vai levando a pessoa para outro. Fez uma vez, 2, 3, aí ela... Mas é que eu digo que muito antigamente, quando era criança, o hipnotizador vinha com aquele pêndulo e a gente ficava, olha, vai fazer... Se hoje você pegar pegar uma correntinha, vai fazer igual. A gente chama de hipnose sensorial. Igual essa, você não está vendo, mas você está sentindo. De novo, seus olhos ficaram agora bem vermelhinho e assim bem vidrado, assim bem úmido, como se você estivesse relaxando. Então, essa é a hipnose. Se eu continuo, 1, 2, 3 e puxo seu braço, por exemplo, você... Tá? E o interessante da hipnose é o seguinte, a gente sabe que tem microfone aqui, a gente sabe que tem um chão. Se eu te hipnotizar, você não estabaca de cair e se machucar. Se você for cair, o seu inconsciente vai pôr a mão para te proteger de você não se machucar. Entendi. Agora, numa hipnose coletiva, como saber se a pessoa está sugestionada ou não? Existe isso? Existe. Vamos supor, se tiver muitas pessoas de olhos fechados, por exemplo, eu falo assim, agora imagina que você está que está um vento, está balançando, você está balançando para frente, para trás, para frente, para trás. Então, se você está num palco e vê 100 pessoas e vê 20 balançando, aquelas 20 já são mais propensas, são mais sensíveis. Todos vão entrar. O que acontece? Aí eu chego perto daquela pessoa que já está mais propensa, ponho ela num estado hipnótico. E aí é só show de hipnose, que eu faço isso, a outra pessoa fala, caramba, não é que isso funciona mesmo? Que é aquele do consciente coletivo, entendeu? Todo mundo vai entrar numa sinergia que, se for isso dentro de uma igreja, dentro de um templo, não estou falando só de igreja, para não falar só evangélico, porque também tem no católico, tem no espiritismo. Sim, lógico. Então você está dentro de um lugar, ou até mesmo dentro de um estádio de futebol, tá? As pessoas passam horas ali hipnotizadas.
Né? Tem gente que o jogo é 6 horas da tarde, tem gente que meio-dia já está lá esperando. Então a ansiedade, aquela expectativa já está gerando nela o momento dela ser hipnotizada. Existe auto-hipnose, Tesser? Sim, só existe hipnose porque existe uma auto-hipnose. Então, a heterohipnose é aquela que eu faço contigo, e a auto-hipnose você passa pelo processo. Então, só existe a heterohipnose porque você se Mas eu permite... consigo fazer isso sozinho em casa? Sozinho. E existe algum risco nisso? E como a pessoa pode fazer auto-hipnose? Por que ela faria auto-hipnose? Ela pode fazer com áudio, né? Por exemplo, eu tenho um áudio que eu mando para as pessoas, mas eu ouço ele. Então, eu tenho até um amigo meu que hoje é um grande hipnoterapeuta, que ele falava assim, que ele cortava o meu áudio, que depois no final eu fazia as pessoas voltarem, né? Então, você desce 10 degraus de escada, depois sobe 5. Para quem não sobe os 10? Para você manter um processo de auto-hipnose, relaxado. Se você sobe, você vai voltar no estado de ansiedade, né? E aí, a pessoa faz isso, eu fazia isso... Eu faço isso para poder ir e gerar em mim os estados que eu gostaria de ter. Com a auto-hipnose, Fabrício, é muito fácil. Quer ver? Deixa só... Tá a câmera no Fabrício aí? Tá? Tudo bem. Muito bem. Fecha os olhos. Isso. Imagina uma escada na sua frente aí e agora você vai lá pro seu camarim. Você vai entrar no seu personagem. Então imagina uma escada agora... Você vai se concentrar e tem 10 degraus nessa escada. E começa a descer. Cada degrau que você descer, vai soltando a respiração e vai ficando mais relaxado. 10. Vai descendo degrau. 9. E agora você vai fazer sozinho. Até você chegar lá embaixo. Quando você chegar lá, imagina que você está no seu camarim, você está se aprontando, você está pondo a sua roupa, você está fazendo aí as suas iniciações que você normalmente faz, concentrando, pronto para entrar para o espetáculo. Toda vez que a gente faz isso, a gente vai estar dentro do camarim, a gente também fica um pouco ansioso, porque a gente vai, né, se apresentar, fica com expectativa do que como vai ser o público, as coisas. E aí quando você sair, agora você vai só subir 5 degraus. Quando subir 5 degraus, você abre os olhos. Esse é o processo de auto-relaxamento, de auto-hipnose. Você faz uma vez, 2, 3, depois faz sozinho. Você pode fazer âncoras, você pode pegar o seu punho e contar. 1, 2, 3 e relaxar. Relaxou, volta. Põe um punho de novo, fecha os olhos. 1, 2, 3. Faz isso 3 vezes. Quando você fizer isso depois sozinho, já vai. É o processo de auto-hipnose. Alemar, as pessoas que têm problema com insônia, elas podem fazer uma auto-hipnose para dormir? Você podia dar essa dica? Como ela pode fazer isso? Duas dicas para quem tem insônia. Uma pode ser procrastinação. Tudo bem? Se for procrastinação, como que a gente ajuda essa pessoa com procrastinação? O que é procrastinação? A dor de dente dói só à noite? Não, dói o dia todo. Só que você está fazendo as coisas, apesar que à noite tem um pouco mais de... O sangue vai ficar um pouco mais concentrado ali, vai doer um pouco mais. Mas dói o dia todo. Só que você está fazendo outras coisas, você não está prestando atenção na dor. Então quando você fala assim, agora eu vou relaxar, aí a dor vem e fala assim, nossa, eu estou com dor de dente, esqueci que eu tenho no dentista. Isso é um tipo de procrastinação. Então, mental é a mesma coisa. Quando você tem coisas que você tinha que fazer e você vai acumulando e não vai fazendo, o seu inconsciente ele vai te trazer insônia justamente para que você... Né, lembra que ele não tem um WhatsApp para falar, ó, você está procrastinando, está deixando de fazer tal coisa. Então, se for isso, para você dormir, negocie com o seu inconsciente, negocie com você. E fala assim, ó, eu preciso dormir. E amanhã eu prometo acordar 15 minutos, 20 minutos mais cedo e eu vou tirar 15, 20 minutos só para resolver esse problema. Que é o problema da procrastinação, que ele está adiando alguma decisão, alguma coisa que ele tem que fazer. Faça, você vai dormir, faça. Tá? Mas no outro dia acorde e cumpra. Porque senão o teu inconsciente vai falar assim, cara, nem eu posso confiar em você quanto mais os outros confiar em você. Então você tem que fazer. Agora, se é por... diz a alguns estudiosos que depois de 20 minutos, se o sono não veio, vai começar a vir adrenalina. Aí você não vai dormir
mesmo. Então eu sugiro você fazer auto-hipnose, você fazer um áudio de auto-hipnose, não precisa ser só o meu. No YouTube tem Luiz Reis, que é maravilhoso, ela já faleceu, mas todos os áudios que ela tem de lá, você vai dormir maravilhosamente bem. Eu vou estudar inglês, não sei o quê. Só vai os 10, 15 primeiros minutos do seu sono, depois você não vai pegar mais nada. Então, para você dormir, pode pôr um áudio ou você fazer uma técnica de auto-hipnose. Aquelas frequências também pode usar para Pode, dormir? deve. Tem um monte deve, de gente deve, que diz que deve. tem frequência. Principalmente essas que vão levar você ao estado de teta. Teta é o estado que você está em conexão com o cara lá de cima. Uhum. Tá? Então não tem risco nenhum. Você está bebendo água direto da fonte. Tá certo? Se você acreditando ou não, experimente fazer, porque você vai relaxar. Você vai fazer. Agora, e quem quer fazer uma hipnose para não descontar tanto os seus desprazeres da vida na alimentação? Ou seja, aquela pessoa que come para descontar algum descontentamento. É uma forma de ansiedade isso? E aí tem existe hipnose para existe, controle? Existe, para emagrecer existe. E funciona. Então, primeiro, a pessoa não pode ter problema de tireoide. Sim. Certo? Se ela tem problema de tireoide, então assim, a hipnose não é a revolução do mundo, a mágica que vai funcionar para tudo. Então, se ela tem problema de tireoide, a hipnose não vai poder ajudar nada. Mas se ela fez exame, não tem problema de tireoide, o problema dela é a ansiedade, ela não tem que trabalhar o que ela vai comer ou não, tem que trabalhar a ansiedade. Então, assim, por que ela está tendo ansiedade? Ansiedade, de novo, o inconsciente dela está dizendo claramente para ela que ela tem problemas lá atrás que ela precisa ser resolvido. Então, vai lá, limpa essa porcaria. Se não for comigo, com qualquer terapeuta que faça uma regressão, leva para o útero da mãe, vê quais foram as bagaças que aconteceu, limpa isso. E assim, por que muitas pessoas também engordam ou fazem outro tipo de comportamento? Tudo na vida é relacionamento. Nós temos um relacionamento. Sim. Certo? Então assim, se eu fizer algo que vai ferir seus valores, você vai ficar chateada comigo. Talvez se a gente for casado, a gente vai começar a engolir essas coisas, esses comportamentos, eles mudam depois, e aí começa você a romper seus valores. E aí o que acontece muito? Eu começo a engordar, ou a mulher começa a engordar, porque ela começa a não ter mais desejo, ela não quer ser vista mais como um objeto, isso tudo. Uma punição? Ou... Inconsciente. Entende? Eu não quero mais aquilo, não tenho. Então assim, que é legal? Antes de você querer emagrecer, você conhecer como é que você funciona. Por que você faz isso? Por que você desconta nisso, né? Porque todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. A pessoa que usa droga, a pessoa que fuma, a pessoa que come, a pessoa que ingere álcool, ela tem o comportamento dela hoje é nocivo, mas ela tem uma intenção positiva por trás. Tudo bem? Então, assim, descobre qual é a intenção, o que ela está querendo, supre essa necessidade, amplia. Eu não gosto de quebrar os comportamentos, eu gosto de ampliar as opções. Faz assim, ó. Faz assim. Isso. Vocês querem saber se vocês são mais emocionais ou mais racional? Quero. Faz assim, deixa eu ver. Você é mais emocional, o Fabrício é mais racional. Tá? Vocês são 10, não são? Somos. Isso. 1% da população é invertida e os canhotos são invertidos. Tá? Dedão direito em cima do esquerdo é emoção em cima da razão e dedão esquerdo em cima do direito é razão em cima da emoção. Muito bem. Tá? Abra a mão assim e roda. Agora cruza ao contrário. Qual é a sensação? Qual a sensação? Eu troquei a minha razão. Tá mas qual que é a sensação? Não, mas é esquisito. Se você me pedisse para fazer normalmente, eu faria isso então, aqui. Não é estranho, não é estranho? Muito bem, tá? Solta as mãos. 1, 2, 3, cruza bem rápido. 6 cruzados do jeito antigo, certo? Sim. Mostra que o nosso comportamento ele é repetitivo, tá? Então vai lá. Cruza do jeito que eu ensinei. Cruza do jeito que você sabe. Cruza do jeito que ensinei, o jeito que você sabe, o jeito que ensinei, o jeito que você sabe, e o jeito que ensinei e para aí. Vê como você acostuma mais com o resultado. Então, qual que é a ideia? Não é você mudar o seu comportamento, é ampliar as opções. Se sentir mais confortável com outros... Você aprender outras coisas. Escovar, por exemplo, como é que a gente treina isso? Escovar o dente com a mão contrária. No primeiro dia você vai parecer um retardado.
Mas você vai fazendo uma vez, duas, você vai começar a usar os dois lados do cérebro. Uhum. Então, criar competências emocionais. Como é que eu funciono? Por que que eu sou assim? Por que eu escolhi ser assim? Você escolheu ser assim. E aí eu vou ampliando. Então, assim, agora, se eu quiser, eu me comporto assim, mas se eu quiser, eu também posso fazer isso. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Não tem certo e não tem errado. Eu escolhi ser assim. Então, quando eu começo a entender que se eu ampliar as opções, quem tem mais ferramenta domina o sistema. Que é isso, eu vou ter mais habilidade. Eu vou ter mais competência na hora de me comunicar. Eu vou ter mais competência na hora que eu recebo um estímulo, porque todo estímulo tem uma reação. Todo estímulo tem uma reação. Uhum. Uhum. Certo? Se eu fizer algo que vai romper os seus valores, você vai reagir na hora. Sim. Mas se você tem uma competência emocional maior, você tem mais habilidade, então aí você vai poder... toda vez que eu tenho um problema, é porque aquilo feriu um valor meu. Qual o valor que feriu? Tá, qual a intenção por trás disso? Tá? E se eu for reagir assim, é para me proteger. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou descontando na comida? Certo? Aí eu falo assim, ó, eu posso usar hipnose para o alface ficar com gosto de picanha? Posso, não posso dar cebola para a pessoa comer falando que é maçã? Posso. Só que assim, quando você começa a trabalhar o inconsciente, uma hora você vai ter o processo de consciência. Fala assim, eu quero beber e eu também tenho a liberdade de não querer beber. E aí eu escolho. Uhum. Entendeu? Entendi. O que você acha que motiva o ser humano, Tessa? Duas coisas, dor e prazer. Tá? Aqui é dor, né? E aqui é prazer. Se eu não for trabalhar, Fabrini, se você não for trabalhar, você vai ter dinheiro para pagar suas contas? Não. A Frida vai ter onde dormir? Não. Isso vai trazer dor ou prazer? Dor. Então você vai ter que fazer alguma coisa para se afastar da dor. Sim. Certo? Que é começar a trabalhar geralmente com o que a gente não gosta. Quando a gente chega na idade de 20 anos, acaba a fase gratuita, a gente tem que trabalhar para ganhar nosso dinheirinho. Para ralar mesmo. Para ralar. E aí começa, na nossa época, eu trabalhava de office boy, trabalhava de auxiliar, não sei o quê. E aí vai aumentando, certo? Você começa a ganhar um salarinho e tal, para se afastar da dor. Pega, né, compra um fusquinha para sair do ônibus, do aperto do ônibus. Faz sentido? Faz. Sim. Ok. Agora, e se eu tiver um planejamento de aonde eu estou e onde eu quero chegar? Se eu tiver a ideia de uma academia de gigantes, realmente, né, ir além daquilo que eu imagino que eu posso ir, estudar, adquirir conhecimento, treinar habilidades, ter atitude, e amanhã eu posso ter o carro confortável, eu posso ter uma casa confortável, dinheiro, ter liberdade financeira. Isso vai me trazer dor ou prazer? Prazer. Então são as duas coisas que movimentam o homem. Por exemplo, você fumava. Fumava, faz tempo que eu parei. Ok, você parou por dor ou por prazer? Eu parei porque eu estava já começando a dor falar mais alto que o meu prazer. Pronto, é isso aí. Se você continuasse, você ia ter dor que você não ia poder mais fazer o teu prazer. É. Então assim, ou você podia parar para o seguinte, ó, você fumou, você sabe que depois que você parou de fumar, você tem uma qualidade de vida maior, certo? Sim. Né? Saúde maior. Sim. E você tem mais prazer, Sim. né? Porque isso te trazia dor. No começo, quando você tinha 15, 20 anos, era uma coisa. O seu corpo era diferente, então você podia dar toxina, um monte de coisa. Tá tudo certo, mas depois do 30, 40, o seu corpo começa, né? A saúde bater Cobrar. bater na porta. A cara dele tá brava comigo que eu bati aqui. Bater na porta e falar, ó, precisamos mudar alguns hábitos. Então, assim, a pessoa, como que eu ajudo a pessoa a emagrecer? Se ela não fica dando desculpa, não sei o quê, põe ela no futuro. Se você continuar engordando assim, como você vai estar daqui 5 anos? A pessoa, eu vou estar tomando remédio, eu vou estar com diabetes, vou estar com trombose. Isso vai trazer dor ou prazer? Dor. Dor. Ela pode parar por aí. Ou ela tem um filho, uma filha, e fala assim, imagina daqui 5 anos você brincando com a sua filha, correndo, indo na praia. Isso é prazer ou dor? Isso é prazer. Então, precisa ver qual que vai ajudar, mas os dois é o que... A hipnose pode ajudar as vítimas de violência? E de que maneira? Ressignificando.
Apagando a memória, não? Não se apaga a memória. Não? Não. Né? Mas você pode dar uma ressignificar justamente isso. Só que isso é muito pessoal, tem que entender, eu não acredito numa matemática assim, 2 mais 2 vai dar 4 e vai ajudar todo mundo. Para mim, hipnose 2 mais 2 dá 5. Tá? Então assim, cada ser é um ser. Nós temos digitais iguais, nós temos digitais diferentes, íris diferentes. Então nós não temos um processo muito parecido. Nós temos um sistema cognitivo de comportamento. Né? Mas dependendo da violência, a pessoa até defende o agressor. Ela fica com síndrome de Estocolmo, ela fica apaixonada e tudo. Então assim, tem que ter um entendimento. Por isso que tem que entender o que está por trás disso. Como que ela representou. Voltamos lá para o supermercado. A mãe e o pai não deu uma violência para aquela criança, mas ela entendeu que ela sofreu uma violência. Ela representou. Aí como que ela representou isso? O que isso está afetando hoje na personalidade dela? Então assim, até os nossos 7 anos nós sofremos algo que nós pegamos a capa do ego, que é o nosso ego, para proteger desse mundo maravilhoso que tem aí fora. Certo? Então, assim, eu tenho um personagem no meu trabalho, eu tenho um personagem na minha casa, eu tenho, né? Cada ambiente eu tenho um comportamento. A neurolinguística fala muito claro isso aí. Certo? Eu tenho uma habilidade que eu desenvolvo em casa, às vezes eu não faço no meu trabalho e vice-versa. Então, assim, entender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e o que está me incomodando. Então, assim, ó, eu sou terapeuta, cuido das pessoas, mas eu também eu vou em treinamentos. Eu choro, eu vou em treinamento que eu tenho que fazer a respiração, que eu vomito, eu passo mal. Por quê? Porque também tem um monte de lixo. Entende? Mas aí quando você entende, por exemplo, eu sofri violência na minha infância, como todo mundo sofreu, eu sofri bullying, um monte de coisa. Né? E aí, quando eu entendo o que eu sofri, ressignifico e dou para essa criança, igual a gente fez agora para tua adolescente de 15 anos que foi lá e deu os recursos que ela precisa, aí ela vem aqui e fala, ó, tá bom, eu não preciso mais me comportar desse jeito, porque aquele comportamento era para chamar atenção. A intenção positiva por trás daquele comportamento era te chamar atenção. O que a gente precisa? Carinho, afeto, todo mundo. Não importa a sua religião, não importa o seu estilo sexual, nada, mas você precisa. A gente se conecta. Eu brinco que nem corno a gente consegue ser sozinho. A gente precisa de ajuda de alguém. Então a gente precisa se conectar com as pessoas. A gente precisa ser amado, ser reconhecido. Todo mundo tem carência. É verdade, é verdade. Agora, hoje em dia, desculpa, Pedro, hoje em dia as pessoas, você pergunta, quem é o Olimar? Quem é o Olimar? Eu gosto, no meu treinamento tem assim, quem é você? Né? Porque as pessoas sabem quem é o Olimar, ou quem é fulano, eu sou médico, não é o que você é, quem é você? As pessoas não estão conseguindo mais se perceber. O que é isso? O que tem acontecido com as pessoas, Olimar? Se a gente tivesse combinado, acho que não teria dado certo. Dentro de um treinamento, e acho que a gente fez isso lá no Fabrina, a gente faz uma dinâmica que chama Quem é Você? Então assim, música do Supertramp dos anos 70. Maravilhoso, né? Logical Song que fala justamente sobre isso, né? Vão te espremer, não sei o quê, vão falar que você é lógico, que você é criminoso e tal, mas quem é você? E assim, a gente faz uma dinâmica de pôr uma pessoa no centro e 4 pessoas em volta perguntando quem é você? A pessoa não pode falar o nome dela, que ela é filha, eu sou Olimar Tesser, filho de João Tesser, da Lourdes Santos Tesser, não, quem é você? E na 10ª pergunta, a pessoa não consegue mais responder. Começa a dar um vazio. E a pessoa começa a chorar. Porque justamente hoje está muito invertido. As pessoas não sabem quem é. Eu tenho experiência dentro do treinamento de pessoas com a minha idade de não saberem quem são, não saber quais são a sua missão. E cada vez mais, né? Será que é toda essa rede social, toda essa tecnologia, toda essa cobrança do imediatismo, que você tem que ser alguém, aparecer, tá sempre bem. As pessoas estão perdendo o âmago dela, estão perdendo o eu dela. A essência. A essência, sim. Hoje tem um amigo que é ele fala que hoje é tudo
miojo, né? 3 minutos, né? Amor 3 minutos, incrível. Um instantâneo. E assim, Instantâneo. não tem mais. Os relacionamentos líquidos do Bauman. Loucura, né? Não, eu antigamente o meu pai já faleceu, mas eu lembro que ele de domingo ele fazia macarronada e assim, era uma atração, né? E o comer era de menos, a gente tudo junto, mas assim, ele estar junto. Estar junto, e hoje não tem mais, né? Não. A gente vê os filhos. Mas isso é geração. Tá se perdendo. Tá se perdendo. E assim, vai ter uma mudança muito forte aí logo, logo, né? Vai ter que ter um chacoalho. Quando chega, sempre o mundo que chegou nessas extremidades assim, teve um chacoalho. Nesse limite. Infelizmente, né? A gente está falando da hipnose para ajudar as pessoas, mas você também ajuda as empresas. Sim. No que a hipnose pode ajudar uma empresa, Tessa? Então, eu uso a hipnose para chamar a atenção das pessoas. Porque o que eu faço dentro das empresas? Eu trabalho com o corporativo, justamente o que eu falo para as pessoas. O que eu trago do futebol para o corporativo? Engajamento, né? E esse negócio de time, de equipe, de pertencimento, né? Então, assim, a tiazinha do café é tão importante quanto o dono da empresa, quanto o diretor. E muitas ideias vêm de baixo. Às vezes as pessoas acham que as grandes ideias vêm só de cima, né? Não, muitas vezes a ideia vem de baixo, de quem está na frente... Quem está sentindo ali, né? Quem está sentindo a dor. Então esse engajamento, então assim, treino duro, jogo fácil, então tem que treinar. Então comportamento tem que treinar. Vendas tem que treinar. Então, por exemplo, tem empresas que a gente faz o treinamento, você teve isso lá no seu, as pessoas passam mais tempo aonde? Em casa ou no trabalho? Trabalho. No trabalho. Mas elas não se conhecem. Então a gente faz o quê? As pessoas se conhecerem. A humanização disso. Justamente o que você está falando. Não ser o fantasma, né? Isso. E assim, quem é você? Tá certo? Então quando a pessoa... a gente faz dinâmica dentro do trabalho que é de fortalecimento disso. E as pessoas falam assim, cara, o Fabrício ele é dono, mas ele é tão humano quanto eu. Ele tem dor como o jardineiro tem. Ele tem dor como o gerente tem. Entende? Então é essa humanização. Então, o que eu faço nas empresas, Fabrini? Eu não trabalho nada técnico. Então eu trabalho muito com agronegócio. E aí eu brinco que eu não sei diferenciar uma laranja de um coqueiro. Tudo bem? Isso aí o cara estudou, ele sabe, ele é engenheiro para isso. Só que lá na faculdade não ensinaram ele a interagir com as pessoas, não ensinaram a ter inteligência emocional. Não ensinaram, fala assim, você tem que se comportar aqui de um jeito, você tem que ser vendedor, tem que fazer isso e aquilo. O que eu faço? Eu chego lá e faço as pessoas se aproximarem, se conhecerem, sentirem que elas têm dor, que elas têm medo, que um pode ajudar o outro. E assim, treino do jogo fácil. O time mexeu contigo, mexeu comigo. O time todo tem que estar muito, muito equilibrado. Eu não sei quando que nós vamos ao ar aqui, mas ontem teve o jogo Palmeiras e Corinthians. O Corinthians estava com 2-0, eu torço para o Palmeiras. Não sou fanático, não saí gritando nenhum gol do Palmeiras e do Corinthians, mas ontem estava lá com dois jogadores a menos do Corinthians. Com 2 jogadores a menos, o goleiro não era o goleiro, trocou porque não tinha mais substituição. Tá perdendo 2-0 em 8 minutos eles empataram o jogo, na raça. Por quê? Porque mexeu com todos. É isso que eu trago para o corporativo, ajudar as pessoas a se conhecerem. Quem ela é, onde ela está e onde ela quer chegar. Muito bom. Eu acho que a gente está chegando quase no nosso final, mas eu queria que você falasse aonde a hipnose se encontra com a constelação familiar. 100%. Para quem conhece com a constelação, as pessoas, quando fazem constelação, quando tem a dinâmica da constelação, elas entram no campo morfológico, que é um campo de energia, energético. E todo esse campo tem hipnose. Por quê? São ondas. Então são ondas cerebrais, alteração de ondas cerebrais. Então a hipnose, é que o nome hipnose, ele ainda é místico, né? Por mais que eu expliquei que foi em 1842, colocaram o nome porque achava que era Deus do sono, o hipno, né? Deus hipno do sono. Mas assim, alteração de ondas cerebrais e energia está ligada à hipnose. Então assim, você não tem nenhuma
religião que não utiliza hipnose, você não tem nenhuma dinâmica de neurolinguística, de eneagrama, de constelação, de neurolinguística, de que mais? Qualquer tipo que você faça que alterou as zonas cerebrais, você está falando de hipnose. Agora, para a gente já encerrando, você podia falar em uma palavra todo o seu conhecimento? Prosperidade. Resumir? Prosperidade. E qual é a sua dica de ouro? E quando eu falo prosperidade, não é só prosperidade financeira. Tá, não, eu entendi. Prosperidade de vivências, de amor, de conhecimento, Uhum. experiência, ser próspero. A minha dica de ouro é treino duro, jogo fácil. Quanto mais eu me preparo, melhor eu fico. E Tesser, para você, o que faz um ser humano ser um gigante? Amar o que ele faz. Pergunto para você, vou responder perguntando: o que você até pagaria para fazer? O que eu pago para fazer hoje? Teatro. Mas você não paga, você não pagaria para, por exemplo, ter um Morumbi cheio lá para as pessoas te assistirem fazer o teu espetáculo? Sem dúvida nenhuma. Então ali está teu coração. Faça isso com amor. O dinheiro, ele vai ser a consequência daquilo que, né, você também vai mandar para o universo. Então, assim, se não é um fardo, se está sendo um fardo, se está pesado, tem alguma coisa errada, né? A gente já conversou várias vezes até fora do, né? Eu sou muito ótimo em cima do palco, mas ali atrás da coxilha precisa das pessoas que vão preparar para você estar no palco. E você sabe o que é uma produção, você sabe o que é vender um ingresso. Tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Então, assim, mas você tem que ser bom naquilo que você faz. Então faz aquilo de alma e de coração. E o meu estilo é fazer assim, como se fosse hoje o último espetáculo. Tudo bem? Faça como se fosse o último espetáculo da sua vida. Porque a dica de ouro é você realmente fazer isso com amor. Treino duro, jogo fácil. Se prepara antes. Subiu no palco, faz. Se larga, se joga. E quem quiser encontrar o Olimar Tesser, entrar em contato com você, como é que faz? Só escrever Olimar Tesser. Em qualquer lugar do mundo? Qualquer lugar do mundo. Na parede? Tá no SPC, no Serasa, no... Olimar, as empresas que querem te contratar, qual é a dinâmica disso? Como é que você trabalha? Pode entrar no meu Instagram, vai ter o site olimartesser.com.br. Então, assim, deu Olimar Tesser, sai tudo meu na internet. Mas aí como é que vai a dinâmica da... Entre em contato, aí a gente faz um briefing. O que ela precisa, o que ela quer. Né? Tem gente que fala assim, eu quero só uma palestra de vendas. Né? Eu tenho uma palestra de venda que eu vendo uma moeda de R$1, Patrícia. Quanto vale uma moeda de R$1? Quanto custa? R$1. Então, eu vendo por 20, 30, 50 mil reais e as pessoas pagam. Um cofrinho, né? E a gente mostra o que a gente vende. Então, assim, o que ela quer? Ela quer uma palestra, quer um treinamento, ela quer um engajamento. Né? Vender produto é fácil. O que a gente vai vender é valores. E no Instagram você está como? Eu sou Olimar Tesser. Eu sou Olimar Tesser. E você pode seguir o Olimar Tesser ou o Instituto Tesser. Pode me perseguir lá no Instagram, eu falo, pode me perseguir, né? Eu tenho poucos perseguidores lá, então... Gente, acho que é isso, né, Paulinha? É isso. Assim a gente vai terminando mais uma Academia de Gigantes. Semana que vem a gente está de volta, Tesser. Obrigado pela tua generosidade. Obrigado por estar dividindo tanto conhecimento com a gente. E você se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. Por favor, deixa o seu like, ajuda esse videozinho. Vai no sininho. Não é? Vai no sininho para receber a Academia de Gigantes toda semana. E semana que vem a gente está de volta. Até. Tchau, tchau.